Olá, hoje é segunda, 20 de janeiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Um caso escandaloso de concentração de renda. O número de bilionários no mundo duplicou nos últimos 10 anos e essa camada já soma mais recursos que 60% da população mundial. O alerta foi publicado hoje pela entidade Oxfam. Quanto ao Brasil, a ONG denuncia as políticas econômicas de Jair Bolsonaro e alerta que a estratégia do governo aprofundará a desigualdade. A Oxfam destaca que o abismo é consequência de um sistema econômico falido e sexista, que valoriza mais a riqueza de uma elite privilegiada. De acordo com a ONG, com base em dados publicados pela revista Forbes e pelo banco Credit Suisse, a renda dos mais ricos é maior do que a das 4 bilhões e 600 mil pessoas mais pobres do mundo. Mas a situação é ainda pior. A fortuna do 1% mais rico corresponde a mais que o dobro da riqueza acumulada de 92% da população do planeta. Ainda de acordo com a Oxfam, 42% das mulheres não conseguem um trabalho remunerado devido à carga de tarefas domésticas e familiares. No Brasil, afetado pelo desemprego e precarização do trabalho, empreendedorismo é a saída encontrada para mascarar a situação e passar para os trabalhadores a responsabilidade de sair da crise criada pelo governo. Segundo especialistas, essa tentativa busca eliminar a formalização do trabalho e privilegiar os patrões. A reportagem é de Jomiak. Wellington é dono de uma barraca onde vende açaí e frutas. Trabalha na rua em São Bernardo do Campo. Ele sabe que não é um empreendedor. As pessoas confundem muito entre você ser um empreendedor, de tirar uma lucratividade de um negócio e você trabalhar por uma situação complicada. Eu mesmo me considero como um autônomo liberal. Alguém que vende bolo na rua ou é motorista de aplicativo de celular não é um empreendedor. Empreendedor não é o mesmo que um trabalhador por conta própria, explica o economista Clemente Gans Lúcio. Tenta-se dar o conceito de empreendedor como se ele tivesse a opção de realizar uma atividade e realizar um investimento. Na verdade, esse trabalhador está em um esforço muitas vezes descomunal, tomando a iniciativa para ter algum tipo de renda. Isso não tem nenhuma relação com o empreendedorismo. Com a crise econômica que já dura mais de 4 anos e o desemprego atingindo mais de 12 milhões de pessoas, o desespero econômico faz com que muitos optem pelo trabalho autônomo, que é diferente de empreendedorismo. O empreendedor seria aquele que tem condições financeiras, tem um capital que possa aplicar para ampliar este mesmo capital, ou seja, para ele ampliar os seus lucros, a sua acumulação. O conceito de empreendedor está sendo distorcido pelo governo e pela imprensa, afirma Cláudia Mazei Nogueira, professora do Núcleo de Estudos de Trabalho e Gênero da Universidade Federal de São Paulo. Os interesses, contrários à classe trabalhadora, ou seja, dos detentores de capital e do próprio Estado, estão se sobressaindo ao que significa, de fato, a palavra empreendedor. Então, hoje, eles estão cooptando a subjetividade de parcela da classe trabalhadora, prioritariamente aqueles que se encontram desempregados, dizendo da grande vantagem que existe em você ser, entre aspas, patrão de si mesmo. O governo Bolsonaro autorizou a formalização de motoristas de aplicativo na categoria MEI, microempreendedor individual. Nossos entrevistados afirmam que, definitivamente, esse tipo de trabalho não é empreendedorismo. Essa é apenas uma nova forma de precarizar o trabalho. Ele é um trabalhador disfarçado, muitas vezes com uma subordinação econômica disfarçada, não é um assalariado clássico, não tem um registro em carteira de trabalho, mas ele tem um empregador disfarçado que orienta, que na verdade define, que recebe o trabalho que ele realiza e que paga o trabalho por ele realizado. Como o cenário atual não é capaz de encerrar a crise econômica,
Criar o mito do empreendedorismo é conveniente para governos que retiram direitos trabalhistas e não geram emprego. O que se faz é tentar criar uma máscara para proteger aquela situação grave, classificando esse tipo de inserção como uma dimensão virtuosa. O empreendedorismo seria aquela pessoa que está de peito aberto procurando um tipo de atividade que não tem nada a ver com o conceito clássico de alguém que empreende para tentar desenvolver um negócio, uma atividade econômica. Cerca de 120 trabalhadores da Ucifarma, em São Bernardo do Campo, cruzaram os braços hoje. Segundo eles, a empresa não tem cumprido com os seus deveres trabalhistas. A reportagem é de André Gianocari. O protesto na porta da Ucifarma, empresa do ramo farmacêutico, sediada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi mais uma das muitas tentativas de convencer os sócios da companhia a cumprirem o que está assegurado nas leis trabalhistas. A situação dos trabalhadores está cada dia mais complicada. Até agora, eles não receberam o 13º salário do ano passado e a primeira parte do pagamento do mês de janeiro já está atrasada. Essa é só a ponta do iceberg. Há anos, a empresa não deposita fundo de garantia, não paga férias e deixa de cumprir diversas outras obrigações. Na realidade, a empresa não está cumprindo nada, né? A gente tem uma dificuldade em torno de 3 anos que a empresa tem desrespeitado a legislação e a convenção. Na última quarta-feira, os trabalhadores da Ucifarma entraram em greve. De acordo com o Sindicato dos Químicos do ABC, a adesão foi de praticamente 100%. Joelma, uma das grevistas, conta que por causa do salário atrasado, está com dificuldade para pagar as contas do mês. Ele começou a atrasar o vale e o pagamento, então com tudo isso a gente fica com tudo atrasado também. Não dá para a pessoa, para os cartões, os credores ficar ligando para a gente avisar para eles que é por causa que a empresa atrasou o pagamento, porque chega no dia todo mundo tem que manter seus compromissos e é o que ele não está fazendo, não está mantendo o compromisso e a gente consequentemente também não consegue manter o nosso. Já Hudson precisou apertar o cinto durante as festas de fim de ano. O filho chama para ir para um shopping, passa nas vitrines, pede um presente, alguma coisa, você chegar e olhar assim, filho, infelizmente não tem o que fazer, o pai não tem dinheiro agora. Segundo esta diretora do sindicato, a presidência da companhia despreza o drama vivido pelos funcionários. Tá cheio de trabalho aí, tá cheio de serviço para fazer. Matéria-prima tá cheia, só que eles não estão nem aí. Para o presidente do Sindicato dos Químicos, os patrões agem assim porque se sentem protegidos pela reforma trabalhista. Onde os patrões se sentem na liberdade de desrespeitar todos os direitos trabalhistas, porque você não tem os espaços hoje e o fórum para que você possa recorrer e fazer com que esse patrão cumpra com seus deveres. Ela tem que cumprir. Ela tem que respeitar os direitos trabalhistas, porque ela atua aqui no nosso município. E nós, enquanto poder legislativo, a gente tem que cobrar, sim, que as empresas que estão aqui na nossa cidade, ela respeita todos os direitos trabalhistas. Você espera o ano inteiro por esse abono, né, que a gente tem, e sem o 13º fica difícil, né? A família da gente também sofre as consequências, né? As denúncias contra a Lava Jato continuam em 2020. Diálogos revelados hoje pelo site The Intercept Brasil mostram que procuradores da operação utilizaram o site O Antagonista para interferir na escolha do presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro. No final de 2018, a Força Tarefa atuou em conjunto com repórteres do portal para evitar que Ivan Monteiro, ex-presidente da Petrobras, assumisse a chefia do banco. O ministro da Economia, Paulo Guedes, queria entregar o cargo a Ivan Monteiro, mas a preferência desagradou Onyx Lorenzoni, atual chefe da Casa Civil de Bolsonaro e amigo próximo de Deltan Dallagnol. Mensagens trocadas no chat privado do Telegram mostram Dallagnol acionando colegas em busca de informações que pudessem sabotar a possível nomeação de Monteiro. Em 21 de novembro de 2018, Dallagnol escreve no grupo Filhos do Januário 3. Caros, o que temos do Monteiro mesmo? Em seguida, o procurador envia o link de uma reportagem sobre a insatisfação de Onyx Lorenzoni com a nomeação de Ivan Monteiro. O procurador Ataíde Ribeiro Costa responde: de concreto nada, mas uns manuscritos apreendidos com Bendini são muito suspeitos.
Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, foi preso pela Lava Jato em 2017. Dallagnol pergunta: você consegue identificar? Se forem públicos, essa é a hora de lembrar deles. Se ou alguém puder separar, seria ótimo. Em seguida, a procuradora Jerusa Viecili compartilha no grupo o link de uma matéria do site O Antagonista, em que Bolsonaro pergunta a Sérgio Moro quem seria Ivan Monteiro. Ataíde Ribeiro Costa escreve: já pedi para levantar. Jerusa Viecili responde: antagonista é mais rápido. Dallagnol questiona: tem mais coisa, Tatá? Ataíde Ribeiro Costa escreve: mas tem outros. Dallagnol responde: boa. Ataíde Ribeiro Costa responde: mando depois. Januário Paludo escreve: notícia velha. Em seguida, o procurador da República e integrante da Lava Jato no Paraná compartilha uma matéria, também do site O Antagonista, sobre a queda de Ivan Monteiro. Jerusa Viecili ri e responde: já caiu graças aos manuscritos que Isabel Groba e eu encontramos na casa do Bendini. Por fim, Ataíde Ribeiro Costa envia cumprimentos à procuradora. Ainda no dia 21 de novembro de 2018, Dallagnol enviou 4 arquivos ao jornalista Cláudio Dantas, do Antagonista, que vinha em campanha para que Ivan Monteiro não tivesse assento no governo Bolsonaro. A Associação Juízes para a Democracia repudiou, por meio de nota, o pronunciamento do ex-secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, que plagiou parte do discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista. Segundo a entidade, o governo Bolsonaro flerta com o totalitarismo. Por isso, é preciso que as instituições responsáveis pela garantia da democracia promovam a responsabilização civil, administrativa e criminal de Roberto Alvim. Pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que 1 em cada 4 alunos de classe média alcança as melhores notas no Enem. Entre alunos de classe baixa, a média é 1 para 600. Na luta contra essa desigualdade nas universidades, cursinhos populares têm criado estratégias para garantir maiores oportunidades a pessoas que tiveram pouco acesso à educação de qualidade. Confira a reportagem de Vanessa Nicolave, do Brasil de Fato. Quando a gente está falando de uma população que enfrenta um histórico de mais de 300 anos de escravidão e que hoje ainda vivencia o racismo na sua maneira estrutural das relações econômica, política e dentro da sua subjetividade, ter acesso à educação e a uma educação libertadora e de qualidade é fundamental para a transformação dessa estrutura. Débora Dias cresceu em bairro periférico, criado por sua mãe e avó, ambas empregadas domésticas. Para realizar o sonho de diploma de ensino superior, a jovem participou de 2 cursinhos promovidos pela Uniafro em 2016. O resultado foi a aprovação em 4 universidades públicas. O cursinho me deu arcabouço intelectual mesmo, me permitiu outras histórias, outros lugares de fala, coisas que o ensino regular ele não conseguia me contemplar, autores, pensadores e que me deram outra referência de ser negro, de ser negra. Hoje, Débora cursa Ciências Sociais e coordena um cursinho popular da Uniafro na Zona Sul de São Paulo. A Uniafro é uma rede de articulação e formação que existe há mais de 10 anos e já atendeu mais de 15 mil alunos moradores de periferia. Quando a gente está dentro de um espaço crítico, que de fato na sua essência é construído comunitariamente, seja no lanche, seja no material que você vai ter que dividir com seu colega, seja na xerox que você precisa contribuir, seja em tudo que é de uma maneira comunitária, você começa a pensar em uma outra lógica de educação, que não essa que a gente passou a vida inteira tendo. Kairos também conseguiu ingressar no ensino superior por meio de cursinho popular. Depois de participar do projeto Transformação, dedicado a pessoas trans, o jovem hoje faz curso de biblioteconomia. Para ele, o diferencial do cursinho é apresentar um ambiente acolhedor, diferente dos espaços formais de educação. As pessoas trans, elas querem estudar. A questão da falta de estudo delas é porque muitas são expulsas de casa, vão para a escola, não tem o nome respeitado, não consegue ficar lá, sofre bullying, transfobia, e isso afasta os jovens da educação. Tipo, eu sofri transfobia de professores, sabe? Então, para várias pessoas que não têm uma família que aceite, aquele ambiente
que é uma nova família, um lugar que você é reconhecido como um ser humano. Acho que essa é a diferença de ter uma educação onde as pessoas são respeitadas, no caso do cursinho. O coletivo Transformação oferece, além das disciplinas do Enem, formação política, oficinas de poesia e de linguagens do corpo. Para João Ineco e Naná De Luca, educadores do projeto, a educação popular é a estratégia central de resistência em um contexto de perseguição e cortes de direitos na educação. É colocar como protagonista, de alguma maneira, e possibilitar o aluno se enxergar nessa educação. Um contexto político, com as manifestações, com essa variação que a gente vive agora na educação, o medo e a perseguição, por exemplo. Quando você trabalha com educação popular, você está trabalhando com pessoas que não podem esperar a revolução chegar ou o governo decidir fazer uma reforma incrível na educação. Eu acho que é uma maneira muito efetiva e imediata de atuação. Paralisação na demarcação de terras e aumento da violência. É isso que resta aos indígenas em pleno Dia Nacional da Consciência Indígena. Daqui a pouco você acompanha uma matéria feita pela nossa equipe de Brasília sobre esse tema. O seu jornal volta num minuto. Boa noite, pessoal. Uma excelente noite a vocês e vamos de comentários. Eu começo lendo do Gabriel Silva. A cada vaza-jato fica provado que o golpe de 2016 e a subida do despreparado e nazista Bolsonaro estão ligados. Deltan e Moro, fanfarrões que falam em nome da justiça, não passam de oportunistas. O Joel Bandeiras. Bolsonaro não gera empregos e mexe com o ego do cidadão, alegando que plena meritocracia ele pode vencer no trabalho informal. O Edival Freitas. Esse governo está destruindo o Brasil e o povo brasileiro aplaudindo. Daqui a pouco eu volto para mais comentários. Continue participando. A gente volta a falar sobre novas denúncias contra a Lava Jato reveladas pelo The Intercept Brasil. Segundo mensagens, em 2016, Cláudio Dantas, jornalista do Antagonista, disse ao procurador Januário Paludo que uma nora do ex-presidente Lula teria recebido da empreiteira OAS um imóvel no novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Lava Jato acreditou na informação e pediu, sem autorização judicial, a quebra do sigilo fiscal de Marlene Araújo Lula da Silva. Nada foi encontrado contra Marlene, que nunca foi indiciada ou acusada de crime pela Lava Jato. Em 13 de janeiro de 2016, Januário Paludo escreve no chat privado do Telegram Grupos Triplex. Olá, meninos. Acabei de chegar em Curitiba. Estou quebrado porque vim de carro. Amanhã de manhã estarei aí. Conseguiram pedir para o Jonatas fazer a pesquisa da nora do Lula? Júlio Noronha responde. Oi, Januário. Que bom que você chegou. Estamos ansiosos por sua volta. Ataíde Ribeiro Costa escreve. Estamos com saudade, Januário. Júlio Noronha questiona. Pesquisa sobre a Marlene? Januário Paludo confirma. Isso, Marlene Lula da Silva. Tem que ver o identificador de objeto digital com o nome de solteira. E aquisição em Guarulhos Aeroporto. Júlio Noronha responde. Vou pedir aqui agora. Januário Paludo escreve. A OAS teria doado e foi quem fez a obra de ampliação. Acho que se a informação for quente, temos uma boa probabilidade. Pode ter sido mera concessão de área. Hoje o local estaria alocado para o restaurante Rascal. Júlio Noronha responde. Maravilha, pode ser uma boa mesmo. Januário Paludo afirma. O Cláudio Dantas que me passou a informação. Em Brasília, o Ministério Público Federal está investigando interferências indevidas de Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na aprovação da reforma da Previdência. A investigação foi pedida por deputados federais do PSOL. Eles alegam que a liberação de emendas parlamentares como objeto de barganha política fere a Lei Orçamentária de 2019 e a Constituição Federal. Para os parlamentares, houve liberação de recurso superior ao previsto em lei para a área de saúde.
E daqui a pouco, às 10h45 da noite, tem Le Monde Diplomatique. O papo de hoje é sobre agronegócio e produção alimentar. Um assunto que tem tratado aí no Congresso e a sociedade civil organizada e que envenena a sua mesa e a sua comida sem que você sequer perceba. Isso sem falar na concentração de terras nas mãos de poucos donos. Nós temos que pensar nas consequências do golpe. Essa função que você atribui ao Estado de regular, acabou. Eu acho que isso acabou. Quer dizer, o modelo neoliberal, né? O modelo econômico neoliberal é de total retirada do Estado. Portanto, essas relações sociais entre proprietários, né, e trabalhadores vai ficar muito crua. Muito crua. O Le Monde Diplomatique vai ao ar na TVT logo mais às 10h45 da noite. Chuvas ajudam áreas devastadas por incêndios na Austrália. Desde setembro, quando as chamas começaram, pelo menos 29 pessoas morreram no país. A última vítima dos incêndios florestais que atingem o país foi um homem de 84 anos. Ele estava internado em um hospital em Sydney desde 31 de dezembro com queimaduras graves. Nos últimos dias, a chuva e a queda da temperatura ajudaram os bombeiros a conter dezenas de focos ativos dos incêndios. Desde que começaram, em setembro, as chamas nas áreas verdes da Austrália devastaram mais de 8 milhões de hectares, o equivalente ao tamanho da Irlanda. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente australiano, os incêndios ainda comprometem o futuro de pelo menos 327 espécies de animais e plantas protegidas, destruindo até 80% de seus habitats. Em Brasília, indígenas reclamam que após a posse de Jair Bolsonaro, houve paralisação nas políticas relacionadas à demarcação de terras e, por isso, a violência contra os povos originários aumentou. A reportagem é de Camila Piacese. Ela adquiriu um índice de gravidade maior devido à paralisação dos processos de demarcação e também os conflitos existentes praticamente em todas as terras indígenas em função dessa paralisação. Foi uma paralisação proposital, isso já verificado na campanha eleitoral do atual presidente da República. Eduardo Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, lembrou do triste mês de novembro, quando foram assassinados 5 indígenas justamente pela disputa de terra. Com essas invasões, chega ao ponto do atrito entre índios e não índios, e muitos indígenas têm sido vitimados. O caso mais recente é dos Guajajara, no estado do Maranhão, onde 5 lideranças tombaram devido a esse tipo de conflito. Como os Pataxó no sul da Bahia, como os Guajajara também, como os Guarani. Então, isso é muito triste, né? Triste mesmo, porque isso não é da agora, só que agora está pior e, infelizmente, sempre vai ter índios assassinados por causa do agronegócio. Tem acontecido também nos estados do Amazonas, em Roraima, em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, enfim, em vários estados tem ocorrido esse tipo de conflito que é incentivado diretamente pelo governo federal. Aire Gavião, da etnia Gavião, localizada no norte do Brasil, no Pará, comentou que a presença do mercúrio nas águas já está chegando em sua terra. Nós, povos originários, a gente vive da pesca, né? E de tudo assim sadio, né? Da nossa água, que não seja poluído. Então está chegando lá a poluição como um todo. Recentemente, o governo afirmou que vai submeter um projeto ao Congresso Nacional que regulariza as terras indígenas. Há ainda a PEC 215, que já foi aprovada na CCJ e segue para votação na Câmara dos Deputados, que abarca arrendamento das terras dos povos originários. Não acaba por aí. Existe também a ameaça da liberação da mineração em território indígena. Recentemente, o governo, inclusive, disse que iria regularizar a mineração em terras indígenas, né, que vai submeter um projeto, né, para o Congresso Nacional, para regularizar a terra indígena. Isso aí é voltarmos a ter uma verdadeira serra pelada, né, um desastre ecológico, econômico e social, né, com mais conflito.
Para o secretário do CIMI, não há nada do que se comemorar. A sociedade precisa aprender a conviver pacificamente com os indígenas. Felizmente, ela continua ainda bastante defasada com relação a essa consciência. O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, iniciou nesta segunda-feira uma marcha de 6 dias para denunciar o crime ambiental da empresa Vale em Brumadinho, Minas Gerais, que completa um ano no próximo sábado, dia 25 de janeiro. O rompimento da barragem provocou a morte de 259 pessoas. 11 pessoas continuam desaparecidas. Para falar sobre a marcha e os desdobramentos da tragédia, eu converso com o coordenador nacional do MAB, o Biratã de Souza Dias. Boa noite, Biratã, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, muito obrigado. Biratã, qual que é o objetivo dessa marcha? Quantas pessoas estão participando dela? A marcha ela tem como objetivo chamar atenção para essa data de um ano do crime da Vale, né? Cerca de 350 atingidos e atingidas iniciaram na marcha hoje. Hoje a marcha teve início em Belo Horizonte, com ato de abertura, e a partir de amanhã eles seguem para Pompéu e a marcha vai fazer um sentido contrário da lama, né? Vindo desde Pompéu até Brumadinho. A gente está vendo até imagens aí dessa segunda-feira, que foi o início dessa marcha, né, Biratã? Isso mesmo. Esse é o ato em Belo Horizonte do lançamento da marcha. Você acredita que conforme forem passando pelos locais, mais pessoas vão aderindo também? Sim, acreditamos que sim, até porque é uma extensão muito grande, né? E os problemas são muito diversos ao longo dos municípios. Então a marcha ela vai ser numa logística de caravana, né? Então as pessoas vão de um município ao outro e em cada cidade se faz a marcha, faz o ato e se faz o diálogo com a população denunciando esse um ano de crime. Até porque esse crime, né, esse desastre ambiental foi em Brumadinho, mas isso foi houve um reflexo em diversas cidades, né, mineiras e brasileiras, né, como um todo. Sim, foram diversas cidades atingidas, né? Só o percurso de Brumadinho até Pompéu são mais de 300 quilômetros também, né? E as consequências são enormes, né? Principalmente pela contaminação e morte do rio Paraopeba, né? E essa contaminação está chegando, inclusive, até o São Francisco, né? Então, esse problema se espalha por uma grande extensão. E, Biratã, quase um ano, né, depois dessa tragédia, o que houve com os familiares? Houve avanço? O que a gente pode dizer? O que mudou de lá para cá? Se é que houve alguma mudança significativa, eu gostaria que você pontuasse. Olha, houve alguns avanços, mas ainda temos muitos problemas, né? Principalmente no tocante a resolver o problema de forma definitiva dos atingidos, né? Infelizmente, a justiça brasileira, o judiciário brasileiro também não tem aprendido a lidar com essa situação e acaba se posicionando muitas vezes do lado da empresa, que é criminosa, que até hoje não teve ninguém indiciado por essas mortes. E a própria Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais também, muitas vezes, está favorecendo formas de acordos que dividem os atingidos e atrapalham a população. Ou seja, pouca coisa mudou, ainda tem muita luta pela frente, né? Ainda tem muita luta pela frente, né? E a gente tem que lembrar que a Vale acabou de divulgar o balanço financeiro dela, ela continua tendo uma saúde financeira muito grande, mas infelizmente deixando muitos problemas para trás. Como que você avalia isso, na sua opinião, onde que trava? Aonde trava é que hoje, infelizmente, no sistema, do jeito que está organizada a mineração no país hoje, o Estado brasileiro ele fica refém da Vale, né? E o Estado de Minas Gerais, a federação, né, os órgãos federativos, eles ficam reféns da Vale e de todo o seu poder financeiro, né? Esse que é o grande problema. Porque você vê que já tivemos uma tragédia anteriormente, em 2015, né? Em Mariana, onde 19 pessoas morreram, e agora algo foi repetido há quase um ano atrás. Ou seja, não se aprendeu, não se houve uma punição necessária para que se tivesse um remanejamento, sabe? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Exato, não houve, nós não aprendemos com essa experiência, né? Não houve punições necessárias em Mariana, não estão havendo as punições necessárias em Brumadinho e não estão existindo as mudanças necessárias para que isso não aconteça. Infelizmente, nós temos uma capacidade técnica hoje muito boa para gerir de uma forma muito melhor a mineração, todo esse modelo. Mas enquanto o dinheiro mandar, enquanto o lucro mandar, infelizmente nós vamos ficar vendo
vidas serem perdidas. Bom, Bretan, a gente está falando sobre as perdas das famílias de forma direta, mas também tem as outras famílias, né? No caso, as ribeirinhas, os pescadores. E na situação deles, como é que está? A situação deles é ainda pior, né? Com relação a Mariana, no crime agora de Brumadinho, a gente tinha tido um avanço que foi a justiça obrigar a Vale a reconhecer como atingidos outros moradores ao longo do rio Paraopeba. Ah, sim. Essas pessoas receberam durante o ano passado uma ajuda emergencial, mas a Vale conseguiu na justiça reduzir para metade o valor dessa ajuda nesse ano, né, e manter essa ajuda integral somente para as pessoas que moram na região da Lama, mais próxima a Brumadinho. Só que essa população também é uma população que está refém, né? Muitos pescadores estão sem o seu meio de vida, muitas regiões que dependem do turismo também perderam sua fonte de renda e também não estão encontrando o amparo até legal, judicial, necessário para poder lutar pelos seus direitos. A gente está falando em qual tamanho desse estrago? Quantos quilômetros foram atingidos, Bretan? De Lama, concretamente, né, a SOS Mata Atlântica, né, ela fez um levantamento sobre a condição da água do rio Paraopeba. Então, de Lama, concretamente, são esses cerca de 300 quilômetros de rio morto do rio Paraopeba. Mas, como a gente tem afirmado, esse estrago ele ainda vai ser muito maior, porque essa água toda está desaguando no Rio São Francisco e as consequências dessa contaminação ainda são difíceis, né, de serem medidas e algo incalculável. E difícil de serem calculadas. Até porque uma das brigas dos atingidos, inclusive, é como que nós vamos fazer esse cálculo desses danos, né? Não pode ser só a Vale, como ela tem tentado fazer desde o início, dizer que ela é responsável só pelas famílias de Brumadinho, né? O estrago é muito maior e a responsabilidade da Vale, ela é muito maior. Ela cometeu um dos maiores crimes sociais e ambientais nesse país, né? O Brasil todo perdeu muito com Mariana, perdeu muito com Brumadinho. O mundo também, né, Bretan? Bom, agradeço, viu, pela sua participação mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês e as portas aqui do seu jornal sempre abertas. Muito obrigado. Posso fazer uma divulgação rápida? Pode, ficar à vontade. Nesse sábado, dia 25, na data do 1 ano, nós vamos realizar um seminário na POSP aqui de Santo Amaro, Rua Cerqueira César 484, para discutir a situação de Brumadinho e também a situação das barragens aqui em São Paulo. A partir de que horas, Bretan? A partir das 9 da manhã. 9 da manhã, então. 9 da manhã. Lá em Santo Amaro. Obrigada mais uma vez, então, pela sua participação. Muito obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Olá, pessoal. Voltamos de comentários. Leio do Eduardo Selga. A esquerda precisa prestar atenção de fato à questão indígena. Rosalves Arruda da Silva. A incompetência do atual desgoverno joga a responsabilidade para driblar a crise no colo do trabalhador desempregado, chamando-o de empreendedor quando este entrega alimentos via bike. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Novas denúncias reveladas hoje pelo The Intercept Brasil mostram a parceria entre procuradores da Lava Jato e o site O Antagonista. Mensagens revelam que um escândalo de corrupção que envolvia um escritório de advocacia parou de ser noticiado no portal após um pedido de Deltan Dallagnol e que o Antagonista deu dicas de investigação ao procurador. E a parceria não para por aí. Diálogos num chat privado no Telegram também deixam claro que a Lava Jato privilegiava o Antagonista em detrimento de outros veículos de comunicação. Um repórter do jornal É o País pediu à Força Tarefa que comentasse uma declaração do advogado Rodrigo Tacla Duran, réu na Lava Jato, que vive na Espanha, sobre o desinteresse da operação em ouvir a versão dele. Mas os procuradores resolveram passar o furo para o Antagonista, que publicou o conteúdo no dia seguinte. Em 30 de agosto de 2018, Carlos Fernando dos Santos Lima escreve no grupo Filhos do Januário 2. É o País é jornal da Espanha. Poucas vezes teremos oportunidade de falar direto. Dallagnol responde: É o País tem visão de esquerda. E é brasileiro esse, Carlos Fernando. Carlos Fernando dos Santos Lima afirma:
mas é o único que temos. O caso do Tacla tem que ser tratado de forma mais agressiva. Dallagnol escreve: concordo, mas acho que tem que juntar em altos lóbulos públicos, já. Passar para o antagonista já também. E só em seguida passar para o El País. Não daria o furo para eles. Também achei mal intencionado. Júlio Noronha afirma: isso. A ideia é amanhã juntarmos nos autos públicos da AP para poder passar e encaminhar a resposta no deadline para o El País. Robertson Pozobon escreve: o problema é que o deadline é 11 horas da manhã. Carlos Fernando dos Santos Lima responde: façam isso, por ser mal intencionado, mas é importante, é que precisa ser desarmado. Uma reportagem na Espanha pela metade e mal intencionada pode ser pior que esse excesso de dedos. Os diálogos fazem parte de uma série de reportagens que o The Intercept Brasil vem publicando desde junho do ano passado para denunciar procuradores da Lava Jato. As mensagens utilizadas nas reportagens de hoje foram publicadas sem alterações ou correções ortográficas e podem ser lidas na íntegra no site theintercept.com/Brasil. Jair Bolsonaro passou anos dizendo que um dia a caixa preta do BNDES seria aberta, revelando negócios prejudiciais ao Brasil que teriam ocorrido em gestões anteriores. Mas tudo não passava de mais uma notícia falsa, destaca o comentarista político João Caires. Lamentável, né, que uma pessoa que hoje, inclusive, ocupa o cargo mais importante do país, tenha feito isso, espalhado mentiras. Eu mesmo já escutei, né, em conversa de bar, pessoas comentando: quando abrirem a caixa preta do BNDES, nós vamos ver o que é corrupção. Então, assim, as pessoas vão acreditando num monte de bobagem, num monte de mentira. Infelizmente, as escolas não preparam o cidadão para entender um pouco de política pública, talvez uma matéria que deveria ser essencial em todos os cursos universitários, ou pelo menos no ensino médio, né? Um curso sobre programa de governo, né? Sobre política de governo, uma escola de governo, política pública, para que as pessoas cresçam sabendo como é que funciona o Estado. O BNDES é um órgão criado há muito tempo no governo, né, de Getúlio Vargas, que teve o BNDES, né, o BNDE que virou o BNDES, o S foi acrescentado na Constituição de 88 para ter um lado social. É um banco de fomento, como em vários países do mundo existe, que fomenta a economia, que investe, a inventar um monte de mentira, como se o BNDES estivesse investindo dinheiro no estrangeiro. Isso não acontece. O BNDES investe em empresas brasileiras que atuam no Brasil e atuam no exterior, e com isso gera emprego aqui no Brasil, desenvolve as empresas brasileiras, e foi assim que nós tivemos grandes empreiteiras que estavam construindo grandes obras ao redor do mundo, com o financiamento do BNDES. E o BNDES, é só pegar, o relatório dele se tornou muito, muito lucrativo e cresceu muito. O BNDES passou a ter mais dinheiro para emprestar que o próprio FMI, que o próprio Banco Mundial. Vejam só como é que o BNDES cresceu. E aí um irresponsável, que hoje é o nosso presidente da República, fez uma campanha difamatória contra o BNDES. E agora ele está provando, ele mesmo que contratou essa auditoria, que era tudo mentira. Como é que vai ficar agora? Vão indenizar, por exemplo, o presidente do BNDES, os gestores, os conselheiros que foram acusados de forma leviana de ter uma caixa preta, de ter corrupção, sem provas. Como é que uma pessoa que era deputado e hoje é presidente da República falou tudo isso e vai ficar impune? Então é algo que nós temos que refletir, sociedade brasileira. O BNDES é algo muito importante para a economia brasileira e eles estão destruindo o BNDES com esse discurso de caixa preta. Tanto é que o primeiro presidente do BNDES na gestão, Jair Bolsonaro, foi demitido por Bolsonaro porque ele disse que não tinha nenhum tipo de caixa preta. E depois os que seguiram também falaram a mesma coisa. E o Jair Bolsonaro pediu para se fazer auditoria.
A Justiça do Distrito Federal deu 5 dias de prazo para o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, se explicar sobre os contratos de sua empresa com emissoras de TV como Band e Record e agências de propaganda como a Artplan, criadora do Rock in Rio. A medida é resultado da ação popular apresentada pelo PSOL, assinada pelo presidente da Legenda, Juliano Medeiros, e pelo líder do partido na Câmara dos Deputados, Ivan Valente. Para a juíza Solange Salgado, há necessidade de obtenção de mais esclarecimentos acerca do assunto. E diante dos constantes ataques de Jair Bolsonaro à imprensa, a Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação dos Editores de Revista e as dos jornais e emissoras de rádio e TV vão definir rumos da defesa do jornalista e da integridade física dos profissionais. Conforme levantamento da FENAGE, sozinho, Jair Bolsonaro foi responsável por 58% dos ataques aos meios de comunicação. A balsa João Basso, em São Bernardo do Campo, corre o risco de ser privatizada pelo governador de São Paulo, João Dória. Moradores e usuários temem que, com isso, o serviço passe a ser cobrado. Veja na reportagem. Seu Pedro Parrulo é comerciante na região do Pós-Balsa, no Riacho Grande, há 33 anos. Praticamente viu o crescimento do local. Porém, com a informação sobre a privatização, ele ficou temeroso com os efeitos de uma cobrança pela travessia. Sobe o custo do transporte, praticamente tem que subir tudo. E já está ruim a situação, vai ficar pior ainda. Essa embarcação aqui, a João Basso, em São Bernardo do Campo, tem hoje a capacidade para transportar 40 veículos de porte pequeno e 400 pedestres. Os passageiros contam com a gratuidade do serviço 24 horas por dia. Administrada pela EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a balsa João Basso, que faz o percurso entre o Riacho Grande e o bairro Tatetos, em São Bernardo do Campo, não é a única incluída no pacote de concessão das travessias. O governador João Dória pretende também privatizar as balsas do Bororé, no extremo sul de São Paulo. Não chamaram nenhum líder, não chamaram nenhum pessoal da associação para poder explicar como é que vai ser essa privatização. Não teve nenhuma audiência pública chamando a comunidade para uma discussão. É isso que está nos assustando. É muita notícia sem conversação com os moradores. E está muito... não está para digerir, não está digerindo essas conversações, entendeu? O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, chegou a emitir um texto em sua rede social afirmando que, apesar da privatização, a gratuidade do serviço vai continuar. Os moradores, porém, não confiam na declaração. Mesmo que eles venham falar que não vai cobrar no início o pedágio, mas a gente sabe que as empresas que privatizam isso aí, vai coordenar esse trabalho, futuramente eles vão começar a cobrar. Começa com uma taxinha pequena, depois daqui 5 anos ninguém está insustentável. Você entendeu? Isso é o descontentamento de todos os moradores da região. Não pode ser isso. Seu José, que utiliza a balsa para ir e voltar do trabalho, teme que a privatização vá piorar o serviço. Essa balsa aqui é de utilidade para o pai de família que mora aqui, que não é pouco agora, é muita gente. A região toda aqui da Água Limpa, Curucutu, Matarazzo, Taquá, Tatetos, tudo isso aqui está cheio de gente. E essa balsa precisa funcionar ao bem do povo. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui, até o próximo, e a luta por direitos humanos e democracia continua.